Boa noite a todos. Meu nome é Ricardo. Eu sou acadêmico do curso de Agronomia da Universidade de Cuiabá. E hoje eu vou estar fazendo a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo qual tema são as principais doenças causadas pela mosca branca no algodão. Então, nesse trabalho eu procurei abordar quais são as principais doenças, os sintomas que essas doenças causam, os métodos de controle que podemos adotar e a interferência do inseto na lavoura do algodão. Então, como objetivo, apresentar um histórico sobre a cultura do algodão e uma descrição sobre a mosca branca, identificar as principais doenças que são causadas pela mosca branca, expor os métodos de controle mais adequados e o tratamento da mosca branca. Então, história do algodão e descrição da mosca branca. A história do algodão. O algodão é uma cultura que foi inicialmente começar a ser cultivada aproximadamente em 2000 anos antes de Cristo na Ásia, mas que só foi chegar no nosso país mesmo junto com a nossa colonização. Quem trouxe as primeiras plantas de algodão para o nosso país foram padres nessa época. Mas comercialmente falando, a cultura do algodão só foi começar a ser implantada em 1960 na região nordeste do nosso país. Já na nossa região centro-oeste, no nosso estado do Mato Grosso, até os anos de 1990, a gente tinha uma produção comercialmente falando bem nula, assim. A gente produzia muito pouco. A partir dos anos 90, a gente teve uma expansão da produção do algodão no Cerrado. E hoje em dia, a gente é o estado que mais produz. Hoje em dia a gente deve ter hoje em dia a gente tem uma área com mais de 700 mil hectares de algodão plantado. O ciclo do algodoeiro. O algodoeiro é uma planta de ciclo perene, mas que hoje, graças ao melhoramento genético que nós temos, pode ser produzida de ciclo anual, como é produzida, né? Com um porte bem menor as plantas, que possibilita a mecanização da lavoura. Isso é um ponto que fez com que fosse muito possível essa expansão da cultura, devido a essa mecanização. O ciclo das plantas de hoje são de cerca de 140 a 170 dias. Isso vai variar de acordo com a cultivar que a gente estiver utilizando. Ela possui algumas fases vegetativas e outras reprodutivas. As vegetativas são 6 fases. Começa de V0, que é após a planta emergir no solo, e vai até V5, na onde vai ali iniciar a formação dos botões florais. Após a formação dos botões florais começa outra fase, onde posteriormente vai começar uma fase após isso, que é a abertura das flores, e após a abertura das flores vai ter a formação do capulho, que é o nosso produto comercial de maior interesse, que é a maçã do algodoeiro, onde vai ter a formação da maçã do algodoeiro. E como descrição da mosca branca, a mosca branca é um inseto da ordem Hemiptera, da família das Eleirodidae. Ela possui 2 tipos de reprodução. Ela pode ter reprodução tanto assexuada quanto paternogênica. Possui um aparelho bucal picador-sugador, que é por onde ela se alimenta da seiva da planta, o aparelho bucal que ela utiliza. E as fêmeas da espécie podem, durante o seu ciclo, fazer a postura de entre 100 e 300 ovos. Cada indivíduo desse inseto na fase adulta pode chegar a medir de 1 a 2 milímetros, é muito pequeno mesmo. E
seguindo adiante, aqui a gente está mostrando na parte superior os estádios vegetativos da planta do algodão e embaixo a fase reprodutiva, onde está a formação dos botões florais, a abertura das flores e a formação dos capulhos. Aqui é um exemplar da mosca branca, observado em microscópio, devido a seu pequeno tamanho. Aqui é o ciclo do inseto, que pode variar entre 16 e 24 dias, de acordo com o ambiente. Se for favorável, ela vai ter um ciclo maior. Se for desfavorável, ela vai ter um ciclo menor. Após a fêmea fazer a postura dos ovos, ela vai demorar cerca de 6 a 7 dias para estar eclodindo esses ovos. Após isso, o inseto vai passar por 3 ístares de ninfa e o ciclo total vai ali fechar entre esses 16 e 24 dias, até ela chegar na fase adulta. Aqui a gente vê exemplos das duas principais doenças causadas pela mosca branca. Na imagem da esquerda é a infecção pelo mosaico comum, que é causada por um vírus chamado de Abutilon mosaic vírus. Ela no início tem manchas pequenas, amareladas, mas com o envelhecer da planta, essas manchas vão se tornar com a coloração mais avermelhada. Não uma doença tão agressiva na lavoura, porque cerca de 1 a 2% das plantas serão contaminadas geralmente, dificilmente vai ser um percentual maior que isso, porque não são todos os insetos da mosca branca que vai estar contaminado com o vírus. E também porque a doença ela não vai transmitir de uma planta para outra, vai ser só se o inseto contaminado se alimentar do algodoeiro. E do nosso lado direito, a fumagina, que é uma doença fúngica que ataca diversas culturas também. Após a alimentação da mosca branca, sempre fica algum residual, que é onde serve de alimento para o fungo, onde ele vai se alimentar e formar essa camada fúngica em cima da folha. Essa camada fúngica de coloração castanho escuro vai impedir que a planta faça a fotossíntese e ela vai ter perca de vigor e desempenho. Ela vai se desenvolver muito mais lentamente e vai prejudicar a produção dessa planta. As formas de controle da mosca branca. Como controle cultural, a gente pode estar utilizando mudas sadias, utilização de barreiras naturais para retardar o desenvolvimento da mosca, a utilização de armadilhas para a gente estar controlando a população da mosca branca, controlar as plantas daninhas para que elas não sirvam de hospedeira para essas moscas brancas, elas não ter mais uma opção de alimento e poder aumentar essa população ainda mais. E após a colheita, uma prática muito interessante, a gente está fazendo o plantio da cobertura do solo com plantas repelentes. Isso vai impedir com que esse inseto se desenvolva muito na nossa área. Como controle biológico, a gente pode estar preservando os próprios inimigos naturais que a gente tem na nossa área, que são bastante. Ela pode ser a joaninha, algumas espécies de joaninhas, percevejos, pulgões, besouros. E para a gente estar preservando eles, o que a gente pode fazer? Pode utilizar inseticidas seletivos para a gente não estar matando esses inimigos naturais. Como controle químico. Como controle químico, a gente pode estar fazendo a aplicação de produtos alternados, que se a gente aplicar o mesmo produto toda vez, vai chegar a um ponto que a mosca branca vai gerar resistência sobre esse produto.
os produtos mais recomendados são o que contém em sua composição neonicotinoides, são os mais eficazes contra a mosca branca, como manejo integrado de pragas. Consiste a gente proteger as nossas sementeiras com telas, com aplicação de inseticidas, conservar a nossa área sempre limpa e desinfestada, destruir as plantas hospedeiras, utilizar cultivares resistentes e com ciclos precoces para a gente estar quebrando o ciclo do inseto, utilizar barreiras vivas e realizar um bom preparo do solo, uma boa adubação, porque uma planta bem nutrida ela vai ser mais resistente a qualquer tipo de doença que ela tiver. Aqui a gente vê à esquerda na imagem um inimigo natural, que no caso é a joaninha, se alimentando da mosca branca. E na esquerda é um exemplo de inseticida que contém em sua composição o neonicotinoides. Então, sendo assim, conclui-se que o trabalho apresentei a cultura do algodão, as doenças causadas pela mosca branca, de forma detalhada o histórico, o surgimento do algodão, a chegada no Brasil e a descrição da mosca branca. Realizei a identificação das doenças causadas, como no caso as principais são o mosaico e a fumagina, e os métodos de controle mais utilizados, manejo integrado de pragas, para o combate da mosca branca. Essas são as referências utilizadas no meu trabalho e, com base nisso, a minha apresentação também. Quero agradecer quem assistiu. Muito obrigado e até mais.